Imagine um império tão vasto, tão poderoso e tão influente, que por séculos parecia simplesmente invencível. Suas fronteiras se estendiam por 3 continentes. Suas legiões marchavam com disciplina implacável. Suas leis, sua arquitetura, sua cultura moldaram civilizações inteiras. Mas no final, ele caiu. O Império Romano, a maior potência do mundo antigo, chegou ao fim. Mas, afinal, como um império tão poderoso que dominou boa parte do mundo conhecido, simplesmente desmoronou? Será que foi uma invasão bárbara? Uma crise econômica? Corrupção interna? Ou teria sido o destino inevitável de qualquer grande império? A resposta, como você vai perceber, é muito mais complexa e fascinante. Então, prepare-se, porque hoje você vai entender a queda do Império Romano, explicada de forma clara, profunda e envolvente. Tudo começa no século III. Embora Roma ainda fosse poderosa, as rachaduras começavam a aparecer. As crises internas se tornavam cada vez mais frequentes. O exército, que antes era o orgulho de Roma, agora precisava contratar mercenários, muitas vezes bárbaros, para manter suas fronteiras seguras. A economia começou a entrar em colapso. A inflação disparou. As moedas romanas, que antes eram sinônimo de estabilidade, foram desvalorizadas. O comércio diminuiu. A corrupção corroía as instituições. As disputas políticas eram constantes, com imperadores sendo assassinados, depostos e substituídos em um ciclo interminável. E como se não bastasse, os povos bárbaros que há séculos pressionavam as fronteiras do império começaram a se tornar uma ameaça cada vez mais difícil de conter. Godos, vândalos, hunos, ostrogodos, francos, diferentes povos, cada um com seus próprios interesses, passaram a invadir e saquear territórios romanos. No ano de 285, o imperador Diocleciano tentou uma manobra desesperada: dividir o império em 2. Assim, nasciam o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, a atual Istambul. A ideia era facilitar a administração, e de certa forma, funcionou. Pelo menos para o Oriente, que resistiria por quase 1000 anos a mais, como o famoso Império Bizantino. Mas o Ocidente... o Ocidente já estava em um processo de lenta e dolorosa decadência. No século IV, outro fator abalaria profundamente Roma: a chegada dos hunos, liderados por Átila, um dos mais temidos conquistadores da história. Fugindo dos hunos, outros povos bárbaros começaram a invadir cada vez mais profundamente os territórios romanos. Era um efeito dominó. E Roma estava no centro desse colapso. Em 410, o mundo inteiro ficou chocado. Pela primeira vez em 800 anos, a cidade de Roma foi saqueada. O responsável? Alarico, rei dos visigodos. Imagine o impacto disso para o mundo antigo. A cidade eterna, o coração do império, tomada e saqueada. A partir daí, o que já era ruim se tornou catastrófico. O governo romano não conseguia mais sustentar o exército. As finanças estavam destruídas. As populações locais passaram a se proteger por conta própria, dando origem aos feudos, que seriam a base do sistema feudal na Idade Média. E então, em 476, chega o golpe final. O último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, um jovem praticamente sem poder, foi deposto pelo chefe bárbaro Odoacro. A partir desse momento, oficialmente, o Império Romano do Ocidente deixava de existir. O império que havia dominado o mundo, que construiu estradas, aquedutos, anfiteatros, que influenciou as leis, a arquitetura e a cultura de toda a civilização ocidental, havia caído. Mas será que ele realmente desapareceu? Na verdade, muito da herança romana sobreviveu. No Oriente, como já dissemos, o Império Romano continuaria existindo como Império Bizantino,
até 1453, quando Constantinopla foi conquistada pelos turcos otomanos. Além disso, o legado romano vive até hoje. No nosso direito, na língua, que deu origem ao português, espanhol, francês, italiano e romeno, na arquitetura, nas instituições e até mesmo na organização das nossas cidades. A queda do Império Romano não foi um evento isolado. Foi um processo lento, complexo e cheio de nuances. E ele nos ensina uma lição poderosa. Nenhum império é eterno, nem mesmo o mais poderoso de todos. Assim como Roma caiu, outros grandes impérios da história também caíram. E quem sabe, os impérios de hoje talvez não sejam tão imortais quanto parecem. E se você gosta desse tipo de reflexão, se você ama entender como o passado molda o nosso presente, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Aqui no Historicamente Falada, a história ganha voz. E vida!